Bom dia a todos. Vamos estar iniciando mais um culto com uma oração. Senhor Deus Pai, muito obrigado por esse dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por dar nossa vida, Senhor Pai. Agradecemos, Senhor, ter abençoado a vida de cada um, Senhor Pai, durante a semana. E que hoje o Senhor possa estar recebendo todo o louvor e adoração da casa de cada um também, Senhor Pai. Que o Senhor possa estar visitando e abençoando a vida de cada um ali também, Senhor. Já agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A primeira música que vamos estar cantando aqui é a música Há um Lugar, que nada mais diz que há um lugar onde temos descanso, há um lugar onde temos refrigério, há um lugar onde temos realmente a verdade reina nesse lugar. E esse lugar é basicamente no Senhor. Descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a constância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
próxima música que vamos estar cantando aqui é a música Eu Te Quero. Através desse louvor, vamos estar declarando a Deus o quanto realmente nós queremos a Deus, quanto nós realmente queremos o grande amor do Senhor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. A próxima música que vamos estar cantando aqui é a música A Casa é Sua, que nada mais diz que a casa somos nós. E na música diz que é um momento para a gente estar realmente chamando a Deus, abrindo as portas da nossa casa para que Deus possa entrar e para que possa reinar em nossas vidas. Senhor, és bem-vindo aqui. Casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim.
nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Bom, para encerrar, está pedindo para Gilza estar orando pelas ofertas, já das igrejas também locais, e já pela pregação também do Caio. Oremos. Senhor, muito obrigada por esse tempo de louvor, de adoração que tivemos aqui, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está no nosso coração, dentro da nossa casa. Obrigada, Deus, por tantas coisas que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor tem sido fiel a cada instante para conosco. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis também para contigo. Colocamos diante do Senhor, Pai, todas as ofertas que são trazidas à tua casa, todos os dízimos, queremos consagrar diante do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor abençoe, Pai, cada contribuinte, Senhor, para que tua obra continue, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, e que assim seja, se cumprindo na vida de cada um, como diz a tua palavra, que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará bênçãos sem medidas sobre cada um. Te agradecemos, Senhor, por cada provisão que o Senhor tem nos dado. Senhor, pedimos agora pelos enfermos, que o Senhor esteja, Pai, com cada um que está enfrentando, Senhor, essa Covid. Que o Senhor, Pai, console os familiares daqueles que perderam seus entes queridos. E que o Senhor, Pai, esteja levantando dos leitos aqueles que estão, Senhor, acamados. Pedimos em nome de Jesus
Que o Senhor traga esperança aos corações que não sabem como será o dia de amanhã. Que o Senhor, Deus, possa colocar fé no coração dessas pessoas e que elas confiem em Ti, Pai, para que possamos, unidos, vencer toda essa pandemia, Senhor Deus. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor também esteja abençoando o Caio, que vai trazer a Tua palavra, aquilo que ele preparou, Senhor, aquilo que o Senhor falou ao coração dele. Que o Senhor, Deus, fale também ao nosso coração. Que possamos juntos, Pai, ouvir a Tua palavra e meditar durante a semana. E que algo possa ser o diferencial na nossa vida, Senhor. E que assim, Deus, possamos honrar e Te glorificar. Assim nós oramos com gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar então passando para a mensagem agora. Bom dia, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar lendo o nosso texto principal de hoje, que está no livro de Hebreus, capítulo 3, versículos 12 a 14, que diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A iminente volta de Cristo tem gerado vários efeitos negativos diante da humanidade. Muitas pessoas têm reagido de uma forma ruim desse cenário que foi implantado mundialmente. Já estamos há mais de um ano com as nossas circulações restritas, muitas coisas que nos foram impostas, no sentido de a gente não poder fazer aquilo que a gente quer livremente, muitas pessoas doentes, muitas pessoas perdendo sua vida, muitas pessoas que estão perdendo suas famílias, enfim, tantas coisas ruins que é só a gente ligar o noticiário da TV que a gente percebe aí tudo o que está acontecendo. E infelizmente o povo de Deus também tem vivido de uma forma bastante superficial, e nós temos vivido dias de muitas dificuldades. A partir do momento que a gente se depara com essas coisas, no mínimo que podemos ter no nosso coração é o espanto. Ficamos assustados diante de tudo isso. Mas se nós pararmos para prestar atenção na palavra de Deus, nós vemos que Jesus já falou sobre tudo isso. Jesus nos deixou avisado como seriam os dias do fim dos tempos. Em Mateus 24, 12, no sermão escatológico de Jesus, ele cita que com o aumento da iniquidade, o aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E existem várias passagens bíblicas que elas nos advertem e nos exortam quanto como viver nos dias do fim. Mas especificamente hoje, o texto que nós lemos, ele não se trata de uma dessas passagens. No entanto, o apóstolo Paulo, ele nos adverte quanto ao endurecimento do nosso coração, quanto à frieza espiritual e o fato de nós nos afastarmos do nosso Senhor. Como está o seu coração hoje? A chama da comunhão com Deus, ela está acesa ainda na sua vida? Semana passada o pastor Oscar compartilhou sobre essa chama que foi citada no livro de Levítico, onde a chama do tabernáculo jamais se apagaria. E essa comparação, essa metáfora que é usada por nós hoje, ela na verdade está valendo até os dias de hoje, que é o Espírito Santo, é a chama viva da comunhão que não se deve apagar na nossa vida. Você tem sentido que algo não vai bem na sua caminhada com Cristo? Hoje eu gostaria de passar uma reflexão baseada em todo esse cenário que nós acabamos de falar,
num contexto mundial e nas palavras do apóstolo Paulo, já que nós devemos zelar pelo nosso coração, a fim de que nós não caiamos na incredulidade e nos afastemos do Deus vivo. Como povo de Deus, nós devemos ajudar uns aos outros, como ele disse, no tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de nós estejamos com o coração endurecido e caiamos no engano do pecado. Mas afinal, o que nos mantém firmes nessa caminhada? Existe uma forma de nós mantermos a nossa integridade, mesmo que diante de tudo que está acontecendo, o errado parece ser normal. E nós precisamos falar sobre esse assunto. Hoje eu gostaria de expor sobre as disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? A disciplina em si, todo mundo sabe, né? Existe um conjunto de regras que se baseia para a sociedade toda e nós devemos praticar as disciplinas no sentido de obedecer, de nos comprometer com esses conjuntos de regras, seja leis dos governos, seja as leis de Deus, os mandamentos, né? Nós nos comprometemos com tudo isso e temos a responsabilidade pelos nossos atos. E sem disciplina, a sociedade como hoje ela existe, ela jamais existiria. E da mesma forma como existe um conjunto de práticas que devem existir para que a sociedade exista, da mesma forma, para que o reino de Deus aconteça aqui na terra, é necessário que nós venhamos a ter um conjunto de práticas. Quais são essas práticas? As disciplinas espirituais se baseiam em 3 práticas, que são a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. É impossível nos tornarmos discípulos de Jesus sem a prática das disciplinas espirituais. E eu já gostaria de enfatizar que a minha ideia hoje não é ficar cobrando que nós devemos orar, ler a Bíblia e jejuar, porque todos nós sabemos que precisamos fazer isso, mas na verdade o meu objetivo hoje é de trazer o conceito e os benefícios que Deus nos traz quando nós nos dispomos a levar uma vida em obediência. Mas por que devemos nos submeter às disciplinas espirituais? Se já não bastasse esse conjunto de regras, seja os 10 mandamentos, né, seja o livro de disciplina da nossa igreja, e seja as leis do nosso governo. Mas além de serem essenciais para a nossa vida cristã, sem elas jamais poderemos vencer as nossas lutas, pois somente elas nos trazem força e o poder que vem de Deus para que nós possamos pelejar com os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Satanás, o mundo e a carne. Percebam que eu citei 3 práticas das disciplinas espirituais e também existem 3 principais inimigos que nós possuímos. E a oração cala Satanás, a leitura bíblica cala o mundo e o jejum cala a nossa carne. E se nós não vencermos os nossos oponentes, nós jamais seremos firmes e estaremos entregues à frieza espiritual. Vamos falar sobre essas três práticas, mas o que é a oração? A oração é muito mais do que repetir um monte de frases, de você soltar palavras e usá-los como amuletos e como jargões na sua vida. Mas orar é tocar no intocável, é enxergar o invisível e entrar no mundo do impossível. Orar nada mais é do que conversarmos com Deus. Eu gostaria de começar citando o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos entender é que quando nós oramos, ele não se limita numa prática que simplesmente provém de nós,
mas a palavra de Deus nos diz que Deus está conosco no momento em que nós oramos. O Espírito Santo intercede por cada um de nós, porque as nossas palavras, elas não seriam capazes de expressar aquilo que precisamos expressar na presença de Deus, e é o Espírito Santo que faz isso por nós, por meio de gemidos inexprimíveis. Isso é maravilhoso, é fantástico, frente àquilo que Deus faz por cada um de nós. Deus não é um ser distante de nós, Deus é o nosso Pai, e não existe um pai que não queira se relacionar com o seu filho, mas a partir do momento em que nós não queremos orar, significa que nós não queremos nos relacionar com Deus, e a oração é o único meio que Deus nos deu, para que a gente pudesse criar essa intimidade com Ele, para que a gente pudesse fortalecer a nossa comunhão e os nossos laços para com Ele. Orar é a forma mais eficiente para que a gente possa entrar em sintonia com o coração de Deus. E sem oração, nós jamais vamos permanecer firmes na nossa caminhada. A oração é o seguinte: as mãos de Deus fazem o impossível. Só que as mãos de Deus precisam que alguém as mova. E quem vai mover são as orações dos santos. Somos nós que estamos intercedendo e estamos conversando com Deus. Porque Deus, Ele respeita os limites e as barreiras que você coloca diante da sua própria vida. E Deus nunca vai agir naquilo que você não quer. Então nós precisamos orar, precisamos falar, precisamos expressar aquilo que está dentro do nosso coração. E aqui eu gostaria de citar alguns efeitos que Deus nos traz quando nós mantemos uma vida em oração. E eu gostaria de falar com base no texto da oração do Pai Nosso, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa que nós podemos alcançar através da oração é que nós nos colocamos em sintonia com Deus. Quando oramos, pedimos para que a vontade de Deus venha a ser feita, e nós passamos a enxergar as coisas da mesma forma que Deus enxerga. Nós alinhamos a nossa vontade com a dele. Segunda coisa que podemos extrair com uma vida de oração, seguindo o texto, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Nós podemos pedir pelo nosso suprimento. Jesus, no mesmo capítulo de Mateus 6, a partir do verso 25 até o 33, ele diz que nós não devemos nos preocupar quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir. Ele diz que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e essas demais coisas nos serão acrescentadas. Se você ora, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, você não vai passar fome, você não vai ter sede e você não vai andar pelado. Receba essa provisão na tua vida em nome de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Orar faz com que a gente libere perdão. Além de poder pedirmos perdão a Deus, nós podemos perdoar as pessoas diante de Deus. 1 João 1,9 diz que Deus é fiel e justo. Quando confessamos os nossos pecados, Ele não somente nos perdoa, mas nos purifica de toda a injustiça. Quando nós oramos e perdoamos as outras pessoas perante Deus, Ele nos perdoa e também nos liberta da culpa que traz o pecado na nossa vida. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós podemos vencer as tentações por meio das orações. Quando nós somos tentados e tentamos reverter a situação com a força do nosso braço, é muito provável que a gente caia na tentação. Cair na tentação é pecado, mas ser tentado não. E quando nós somos tentados, nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos pedir a Deus. Deus diz que
o apóstolo Paulo disse que Deus é fiel e justo, para quando formos tentados, Deus ele nos providenciar um escape para que a gente possa suportar as tentações. E eu não estou dizendo você ajoelhar naquele momento, mas o simples fato de você dizer com a sua boca, falar: Deus me ajuda que eu não quero cair, Deus ele nos dá força para que a gente vença as nossas tentações. E eu gostaria de acrescentar algumas coisas que não está no texto da oração do Pai Nosso, mas que podemos aprender com toda a palavra de Deus. Mas Tiago 5 fala que nós devemos orar pelos enfermos, para que eles sejam curados. Então a oração também nos traz a cura. Não só a nossa cura, mas pelas outras pessoas podemos interceder. A oração de fé cura as pessoas que estão doentes, seja no físico, seja no emocional e no espiritual. A oração também nos traz força para que a gente derrote os nossos inimigos. A palavra de Deus fala que as nossas lutas não são contra a carne e nem sangue, mas são contra principados, potestades e forças espirituais do mal, na qual somente dentro do mundo espiritual nós podemos lutar. E é por meio da oração que nós lutamos, nós clamamos pela força do Senhor e confiamos no seu poder, que é maior do que todos os nossos inimigos. E é por isso que a oração cala a Satanás, porque é por meio da oração que nós vencemos aos seus ataques. E por último, a oração traz libertação. A oração liberta as pessoas do domínio e do poder do pecado e da destruição. E consequentemente a oração traz a salvação dos perdidos. Nós precisamos orar, gente. Nós precisamos ter uma vida de oração em dia. E em todos os aspectos da nossa vida precisamos buscar em oração. Em alguns textos temos alguns exemplos que nos é deixado por meio de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13, Jesus ele vai ao monte e ele passa a noite inteira em oração. Para quê? Para escolher os seus discípulos. A oração nos prepara para grandes decisões, mas nós precisamos orar e buscar a direção de Deus também nas pequenas decisões. E Jesus foi o maior exemplo disso. Ele podia simplesmente escolher a dedo quem ele queria para ser seus discípulos, mas ele consagrou aquele momento e buscou a vontade de Deus Pai por meio da oração. A oração também deve ser efetuada para o ajuntamento de obreiros para a colheita espiritual. Lucas capítulo 10, versículo 2, diz que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, por isso nós devemos orar e pedir para o Senhor da colheita, da seara, para que mande trabalhadores para a colheita. Infelizmente é escasso o número de pessoas que estão comprometidas a fazer a obra do Senhor. E nós, por meio da oração, precisamos clamar para que Deus levante essas pessoas, para que também trabalhem em função do reino. E por último, a oração pode fortalecer aos nossos irmãos espiritualmente. Efésios capítulo 6, 18 e 19, Paulo está pedindo para a igreja de Éfeso para que estejam orando por ele. Que a oração dos santos é essencial para que o ministério de Deus continuasse por meio da vida de Paulo. E Paulo também foi um grande exemplo de uma vida de oração. E em Mateus 6, para encerrar esse tópico, Jesus diz que quando nós orarmos, ele diz: vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Infelizmente nem todas as nossas orações elas serão atendidas, mas temos a promessa que todas elas serão ouvidas. Então se você quer conversar com Deus, tenha a certeza e a convicção de que Ele inclinará os seus ouvidos para te ouvir. A palavra de Deus fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6. E o versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus.
Quando oramos, entregamos nossas ansiedades, nossas lutas e todas as nossas preocupações, e ainda a paz de Deus, que é algo inexplicável para nós, guardará a nossa mente e o nosso coração. Louvado seja o Senhor Jesus. A segunda coisa é a leitura da Bíblia. Se por um lado orar é conversar com Deus, por outro lado, ler a Bíblia é nós permitir que Deus fale conosco. Quando nós lemos a Bíblia, nós deixamos Deus falar com cada um de nós, e assim podermos conhecer a Ele mais profundamente. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Percebemos que a palavra de Deus, ela nos ensina, nos repreende, nos corrige e nos instrui na justiça. E existe uma advertência aqui, que nós precisamos estar aptos e preparados para toda boa obra. E como vamos fazer isso? Lendo a Bíblia, através da palavra de Deus. Salmos 119, versículo 9. Salmo 119, 9. Como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Não somente os jovens, mas todos, adultos, os mais de idade. Como nós poderemos nos manter puros? A nossa conduta é por meio da palavra de Deus. E Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Muitas vezes nós seguimos caminhos que são escuros para nós, onde estamos em um túnel e nós não enxergamos a luz. Mas a palavra de Deus, quem carrega a palavra de Deus consigo, não há lugar obscuro, não há túnel que você ultrapasse sem você enxergar aquela luz no fim do túnel. A palavra de Deus é a lâmpada, é a luz que vai iluminar os nossos passos. E é por isso que a palavra de Deus cala o mundo, porque o mundo nos oferece vários caminhos, várias escolhas que nós podemos tomar na nossa vida, que o mundo vai nos oferecer, mas o problema é que o mundo nos oferece de uma forma errada. O mundo nos oferece de uma forma que não agrada a Deus, seja dinheiro, fama, sucesso, realizações, enfim, várias coisas que nós temos à nossa frente, mas a palavra de Deus nos oferece um caminho, o único caminho que nós acharemos a verdadeira felicidade, que nós seremos instruídos nas boas aventuranças e nós vamos ser guiados pelo caminho da salvação, que é encontrada somente na pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus é o manual do fabricante deixado para nós, para que nós possamos aprender e andar de uma forma que venha glorificar o seu nome e assim possamos herdar o seu reino. Sem leitura da Bíblia, sem firmeza espiritual, é impossível conhecer os caminhos de Deus sem lermos da sua palavra. Muitas vezes estamos cansados, desanimados, porque é chato ler, porque hoje eu estou com sono. Mas Deus se agrada quando nós separamos um tempo do nosso dia para estarmos praticando a leitura. E é Ele que estará conosco nesse momento. Enquanto estamos ali lendo a Bíblia, é impossível que Deus não se manifeste naquele momento, porque é Ele que vai falar ao nosso coração. E para encerrar esse tópico, nós vamos ler Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, 4, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma
que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Não só estou aqui dizendo que precisamos ler a Bíblia, mas a palavra de Deus está dizendo que se nós queremos manter a nossa esperança, é por meio da sua palavra. Foi por isso que a Bíblia foi escrita e foi deixada para todos nós, que por meio dessas palavras de bom ânimo, essas palavras de perseverança, esses exemplos que nos foram deixados, a gente se apegue a tudo aquilo que nos traz esperança, que você receba essa promessa na tua vida, em nome de Jesus. E por último, nós temos o jejum. O jejum, basicamente, é você se privar de alguma necessidade básica, normalmente os alimentos, deixa de comer por algum momento para se consagrar ao Senhor. Mas o jejum não é você simplesmente deixar de comer. Enquanto você deixa de comer, você precisa orar, você precisa ler a palavra, buscar a presença de Deus, louvar. Você precisa estar buscando ao Espírito Santo, porque senão não vai ser jejum, vai ser simplesmente uma dieta ou um regime alimentar. E o problema é que quando nós jejuamos e não temos o discernimento, nós pensamos que nós vamos mudar a pessoa de Deus com os nossos atos, o nosso jejum, para que Ele dê alguma coisa em troca para nós. Mas esse pensamento é totalmente errado. Deus não vai mudar porque estamos jejuando. Você não vai merecer alguma coisa porque você está praticando o jejum. Mas nós praticamos o jejum por obediência, por consagração, por viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, quando jejuamos, nós precisamos ter o foco de mudar a nós mesmos, é ter uma mudança da nossa mente, e nós nos tornarmos aptos para receber aquilo que Deus quer nos dar. Deus, Ele está pronto para te dar a tua bênção, mas você talvez não esteja preparado hoje para receber. E como você se prepara? Através do jejum. Quando nós jejuamos, nós nos esvaziamos completamente e buscamos uma profunda e completa conexão com Deus. Nós inteiramente entramos na sua presença. E quando nós vamos jejuar, Jesus citou em Mateus 6 também, no mesmo livro de Mateus 6, a partir do verso 16, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai que vê em secreto o recompensará. Quando nós estamos em consagração, estamos jejuando, nós devemos fazer isso de coração para Deus. É a nossa entrega para o Senhor, e não para que as pessoas estejam olhando a nossa religiosidade, a nossa vida piedosa que estamos levando. Mas Deus, Ele se agrada quando fazemos no silêncio, e é no silêncio que Ele vai nos recompensar. Agora, quando estamos nessa total sintonia, na presença de Deus, nós devemos negar a nós mesmos. O jejum que agrada a Deus é quando nós deixamos de praticar as coisas que nos agradam, buscando satisfazer as vontades da nossa carne, ou fazer coisas monótonas no nosso dia a dia, mas precisamos viver o sobrenatural quando estamos consagrados para o Senhor. E é por isso que o jejum cala a nossa carne, porque nós nos privamos de fazer aquilo que nos dá prazer, e nós buscamos um acesso espiritual muito maior do que normalmente nós conseguimos. Quando estamos em jejum, o nosso corpo nos permite termos um contato mais próximo do Senhor, porque o nosso corpo, ele para o trabalho de digestão.
quando nós estamos, constantemente comendo, que a cada 3 horas, 4 horas temos uma refeição, o nosso organismo trabalha com a digestão. E isso requer sangue correndo no nosso estômago e mais oxigênio. E diminui a quantidade de sangue e oxigênio que corre na nossa cabeça. E é por isso que muitas vezes nós sentimos sono depois de comer, porque o nosso corpo já começou o trabalho da digestão. Mas quando estamos em jejum, o estômago para com esse trabalho e a nossa mente a nossa cabeça tem o trabalho mais eficaz na circulação do sangue. E então a nossa mente, ela não tem os ruídos do nosso próprio organismo. E quando estamos nessa fase, nessa etapa, e buscamos a presença de Deus, lemos a sua palavra, oramos e louvamos a Ele, não tem nada melhor do que estar na presença de Deus de uma forma inteira, de uma forma plena. E o jejum nos traz muitos efeitos positivos. Quando nós buscamos essa vida de obediência a Deus, o jejum nos faz vencer muitas coisas. Muitos pecados prolongados que nós carregamos conosco mesmo e não conseguimos vencer sozinhos, o jejum quebra. Maldições de gerações, muitas vezes as pessoas consagram seus filhos para a obra de magia negra, para coisas que não são de Deus, e essas gerações, elas levam a maldição consigo, e o jejum quebra essas maldições. Bruxaria, pessoas que são alvo de ataques de bruxaria, o jejum quebra. Imoralidade, impureza sexual, nós não conseguimos vencer porque é a área mais frágil da nossa vida, mas é por meio do jejum que nós vencemos essas lutas mais árduas. Muitas pessoas vivem com medo, com culpa, peso na consciência. Muitas pessoas vivem com depressão, com ansiedade. E o jejum vence, o jejum quebra essas coisas. Vícios, seja de cigarro, seja de bebida alcoólica, de drogas, substâncias alucinogênicas, o jejum quebra o domínio dessas coisas. São muitas coisas que não vencemos naturalmente, o jejum nos faz entrar num campo sobrenatural para que a gente possa vencer. E um exemplo que nos foi deixado na Bíblia é a passagem de Mateus, capítulo 17, do 14 ao 21, eu não vou ler, mas vou citar, que um homem, ele vai à presença de Jesus, ele se ajoelha e ele clama, porque o seu filho está endemoniado, e ele diz que já apresentou o seu filho para os discípulos, mas os discípulos não deram conta. Então Jesus expulsou o demônio que estava atormentando a vida do seu filho, e o menino foi curado, foi liberto. Então os discípulos em particular perguntaram a Jesus, por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E Jesus disse, tem demônios. Primeiro Jesus fala sobre a fé deles, fala, homens de pequena fé, se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para as montanhas que se movam. Mas existem demônios que somente são expulsos com jejum e oração. Então Jesus, ele nos diz que precisamos jejuar, nós precisamos estar prontos para esse tipo de situação. Eu não estou dizendo que você precisa jejuar todos os dias, toda semana, mas o jejum deve ser uma prática habitual na sua vida, deve ser uma prática recorrente nos seus dias, uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, uma vez a cada, cada 15 dias, enfim, existem várias formas da gente praticar o jejum. Nós precisamos praticar o jejum que agrada ao Senhor. E essa prática deve ser constante para que, assim como a palavra de Deus diz que toda escritura é para que nos torne aptos para toda boa obra, o jejum também nos torna aptos, nos deixa preparados para esse tipo de situação e assim você poder ser usado pelo Senhor. Que eu e você possamos nos deleitar na palavra de Deus, que eu e você possamos repensar na nossa vida quanto às disciplinas espirituais. Eu sei que tem sido muito difícil os dias de hoje, eu sei que nós temos vivido um período muito conturbado, mas Deus é maior que todas essas coisas, e quando nós buscamos a sua presença, quando nós decidimos obedecer a Ele, não existe turbulência, não existe tempestade que venha tirar a sua paz.
que venha tirar a sua alegria e que venha tirar a sua salvação. Que todos nós possamos nos esforçar, possamos obedecer e assim possamos receber todas as promessas que nos são dadas quando nós oramos, lemos a Bíblia e jejuamos, que Deus nos traz como alento. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar orando. Pai Celestial, nós te damos graça pela tua porção, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque, mesmo sendo falhos, mesmo muitas vezes nos distanciando do Senhor, sabemos que temos um meio para nos aproximar novamente do Senhor. Nós sabemos que quando nós queremos conversar contigo, quando nós queremos orar, sabemos que o Senhor inclinará os seus ouvidos para nos ouvir. Sabemos que nenhuma oração será em vão. Sabemos que quando nos sujeitamos a ler a tua palavra, o Senhor falará com cada um de nós. Sabemos que o Senhor tornará pura a nossa conduta e sabemos que o Senhor iluminará os nossos pés para que a gente saiba o rumo da nossa vida. E sabemos também que quando nos voltamos para a tua presença por meio do jejum, o Senhor pode nos perdoar, o Senhor pode trazer o arrependimento, o Senhor pode quebrar as maldições, o Senhor pode quebrar o domínio de todo e qualquer pecado, Senhor. E assim eu declaro na vida de cada irmão que está ouvindo, que o Senhor quebre, Senhor, as maldições, quebre, Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhar a vida deles. Quebra, Senhor, essa imoralidade sexual, essa impureza que tem tomado, Senhor, a vida da tua igreja. Quebra todo o ataque de Satanás, todo o ato de bruxaria, as pessoas que têm inveja, as pessoas avarentas, as pessoas ciumentas, as pessoas fofoqueiras, as pessoas mentirosas. Todo esse pecado que nós não confessamos, mas que nós carregamos como estimação na nossa vida, venha cair por terra em nome de Jesus, e o teu povo venha ser liberto, o teu povo venha vencer, o teu povo venha crescer, e o teu povo venha seguir adiante, esperando o dia do Senhor. Eu declaro a vitória, eu declaro, Senhor, as bênçãos, eu declaro que as tuas promessas venham ser cumpridas na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que possamos nos apegar à palavra que nos traz esperança, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, que tenhamos uma semana de vitória, uma semana lutando com a tua palavra, lutando, Senhor, através da oração e através do jejum, e assim possamos estar meditando em tudo isso que o Senhor falou conosco até o próximo culto. E assim, que o Senhor esteja com cada um deles, e todos eles possam ter um fim de semana, um domingo abençoado na tua presença. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Oscar vai estar trazendo a bênção apostólica. A paz do Senhor, e que a graça seja abundante na sua vida, né? E queria dizer para você, e lembrando que o próximo domingo é o primeiro domingo do mês de maio, e nós vamos estar realizando a Santa Ceia. Nós vamos cear junto com o Senhor. Então eu convido você, a sua família, a estar conosco às 10 horas da manhã, horário do Paraguai, que você possa estar junto com um pedaço de pão e com um cálice do suco de uva. Possamos estar celebrando a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. Amém? E oramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, que você tenha uma excelente fim de domingo e uma semana cheia de vitória no Senhor Jesus Cristo. Amém.